O Maurício Takami. Se eu já tivesse os 86 pontos hoje, com os requisitos, a especial seria concedida igual antes de 95, que levava no máximo uma semana, ou precisarei de advogado? Maurício de Jundiaí, São Paulo. Um abraço para os profissionais aí de Jundiaí. Maurício, pensa bem, eu preciso entender o seguinte, se você já tivesse os 86 pontos hoje, com todos os requisitos certinho, a especial, se você tivesse, qual é o requisito da regra de transição? Você precisa ter o quê? Você precisa ter 25 anos de efetiva exposição e juntando a sua idade, você tem que fechar 86 pontos. 86 pontos, tá? Você tem que fechar aqui, ó, 86 pontos, tá? É isso que é aquilo que você está falando, se tivesse todos os requisitos, tal. O que acontece? Vai levar uma semana? Não, não vai levar uma semana. Por quê? Porque tem o quê? Acabei de falar, o INSS tem 2,2 milhão de processos aguardando despacho. E ele ganhou um prazo de 90 meses, 9 meses para ganhar isso. 6 meses para se organizar e mais 3, que é o prazo que ele tem para despachar os processos de aposentadoria, que é 90 dias. Ele nem começou ainda. Então, por isso que está demorando. Por mais fácil que seja, por mais rápido que seja, está demorando por causa que tem muita coisa. E aí, cada dia chega mais gente. Então, vai demorar. Precisa de advogado? Você precisa de advogado para você fazer um planejamento, para você entender, para ver se está tudo certo. Isso você precisa. Eu não recomendo você entrar direto. Por quê? Porque um pedido errado que você coloque, que você faça, você pode levar para o juízo na forma de cálculo. São muitos os detalhes. Então, eu sempre recomendo que você deve sempre se orientar a fazer antes um planejamento, fazer uma análise para você entender, principalmente o quê? Eu sempre estou batendo aqui, ó. Você tem que ter um planejamento financeiro. Quanto que você vai receber? Você sabe quanto que você vai receber? Você tem ideia de quanto vai receber? Não. Então, você tem que fazer um cálculo, você tem que fazer uma projeção, né? Você tem que fazer uma projeção. Por quê? Por quê? Porque às vezes um ano já faz uma diferença melhor de cálculo, uma idade que você tenha já faz melhor de cálculo, e mais ainda, tem a possibilidade de você mesmo, de repente, trabalhar aqui, ó, mais algum tempo, né? Vamos imaginar assim, um ano para frente e descartar um ano para trás. Ou descartar um ano para trás, que eu digo assim, 12 meses de contribuições que vão te prejudicar no cálculo. Então, tem essa possibilidade de você fazer isso. Né? Então vamos imaginar aqui, cara, eu tenho aqui um ano que eu trabalhei ganhando salário mínimo. Esse salário mínimo vai te prejudicar na forma de cálculo, porque eles vão pegar 100% daquelas contribuições. Mas você pode descartar desde que você tenha tempo sobrando. Então o que você vai fazer? Você pode, muito bem, nesse tempo que falta para você, nesse um ano, você contribuir mais aqui, para você poder trabalhar. Você trabalha um ano a mais, contribui mais e descarta um ano lá para trás que você ganhou o salário mínimo. Só essa operação já faz com que altere a forma de cálculo. Então, eu não recomendo você não se orientar com um especialista. Alguém que saiba fazer os cálculos, que saiba fazer um planejamento aliado, planejamento previdenciário com planejamento financeiro. A pergunta é, quanto que você vai ganhar? E você vai me dizer, cara, eu quero me aposentar ganhando o que eu ganho hoje. Né? Eu quero ganhar o que eu ganho hoje. É a mais lógica, não é mesmo? Você não vai dizer assim, eu quero ir ganhar ganhando o dobro do que eu ganho hoje. Cara, como assim você vai ganhar o dobro do que você ganha hoje? Você não contribuiu para isso. Agora, você sabe que você contribuiu para isso aqui. Agora, a forma de cálculo, como eu mostrei aqui, ela vai retirar isso aqui, ela vai jogar você para baixo. Então, tem maneiras, tem formas, né, de você analisar, fazer um planejamento para poder melhor ter um resultado econômico, para garantir que você fique muito próximo disso aqui, da sua remuneração, tá? Então, eu recomendo que você contrate sim, que você atue, tenha a orientação de um advogado. Outro detalhe é o seguinte, se você for vigilante, você vai precisar de advogado. Se você for eletricitário, você vai precisar de advogado. Se você trabalha exposto à periculosidade aqui, ó, você vai, porque o INSS não reconhece a periculosidade. E se você trabalha em ambiente onde tenha ruído da insalubridade, você vai precisar de advogado, porque o INSS não considera o ruído caso você use IPIs, que você vai usar IPI com certeza. Então, usou IPI, o INSS vai detonar. Então, vai precisar de advogado por causa dessas questões que começam no administrativo, mas termina no judicial. Agora, se o processo for mal orientado, a gente diz assim,
Se o processo for mal instruído no administrativo, vai prejudicar o teu judicial. Então, não corra risco. Né? Se você está aqui, você não corra risco. Por quê? O INSS é uma caixinha de surpresa. Ele está cheio de armadilhas. Do nada, ele vai no teu pescoço. Eu estou mostrando aqui. É muito complexa a legislação e precisa de alguém que entenda dessas armadilhas exatamente para driblar, contornar e você não ter prejuízo no seu tempo e nem na sua forma de receber, no valor que você vai receber. Legal? Muito bem, se você está chegando agora aqui no canal, peço que você se inscreva, acione o sininho de notificação, faça parte dessa comunidade aqui, que são o quê? Conhecedores das armadilhas do INSS. Você quer ficar por dentro? Vem aqui com a gente. E a gente se encontra sempre no próximo vídeo. Olá, guerreiro. Antes de encerrar, eu lembro você da nossa ideia legislativa. Você deve estar o quê? Você deve assinar, compartilhar e apoiar essa ideia. Você vai fazer isso de manhã, você vai fazer isso ao meio-dia, você vai fazer isso à noite, todo santo dia. Você vai fazer essa guerrilha online aqui de nós arrecadarmos 20 mil assinaturas até 20 de agosto. Vou lembrar você, né? Com 20 mil assinaturas, é aprovada essa ideia legislativa, vai para a Comissão de Constituição e Justiça e a partir daí segue o trâmite normal. Então, conto com você, hein? Conto com você. Já fez? Já assinou? Legal pra caramba, tá de parabéns. Então agora você compartilha e interpela os colegas, todo mundo, para apoiar essa ideia legislativa para que a gente consiga, até 20 de agosto, no mínimo, a gente conseguir as 20 mil assinaturas. Aí a gente faz pressão em cima dos senadores para que essa lei seja aprovada em caráter de urgência. Conto com você.